Fala galera do KimiCart, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Arthur Ortega, eu tenho 22 anos e eu sou licenciando em Química. Então galera, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, como foi o início do conflito e quais países que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, galera, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de história. Eu gosto muito de estudar sobre história, eu gosto muito de falar sobre a história. Eu gosto muito, especificamente, de um assunto, da Segunda Guerra Mundial. Esses dias eu estava pesquisando um pouco na internet sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vi uma reportagem falando sobre o aniversário de 74 anos do desembarque aliado na Normandia. E daí eu pensei um pouco assim, refleti, eu falei assim, eu vou falar um pouco sobre isso no próximo vídeo do canal. Mas aí eu fiquei me perguntando assim, como que eu vou falar disso? Química, Segunda Guerra Mundial? Daí eu saí pesquisando, saí procurando artigos, algumas reportagens, e eu particularmente gostei muito de uma reportagem que falava sobre o uso de drogas pelos soldados de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eu saí lendo esse artigo, fui vendo esse artigo e eu particularmente gostei muito. Então, a Segunda Guerra Mundial ela foi protagonizada pelos países do eixo e pelos países aliados. Os países do eixo, dentre eles a Alemanha, a Itália e o Império do Japão na época, e os países aliados, dentre eles os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra, a França e também o Brasil. Para quem não sabia, o Brasil participou sim da Segunda Guerra Mundial, principalmente na campanha da tomada do Monte Castelo, lá na Itália. Para falar sobre o início da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que voltar lá atrás, no ano de 1938, para falar sobre, digamos que um marco, um assunto que foi encarado pelos historiadores como, digamos que um aquecimento para a Segunda Guerra Mundial, onde, mais especificamente lá no mês de março de 1938, as tropas da Alemanha nazista, comandadas pelo ditador austríaco Adolf Hitler, invadiram e anexaram a Áustria. Isso, para quem não sabe, Hitler não era alemão, Hitler era austríaco. Ainda no fim do ano de 1938, o exército da Alemanha nazista invadiu e anexou a Tchecoslováquia, que hoje em dia é reconhecido como República Tcheca. As ações feitas pelo exército alemão, motivadas pelo ímpeto expansionista do ditador Adolf Hitler, fizeram crescer os olhos das potências aliadas sobre o exército alemão, que desde lá dos anos 30 já passava por uma modernização e aumento das suas forças armadas. Então, lá no dia 1º de setembro do ano de 1939, a Alemanha nazista invadia a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, onde 2 dias depois, no dia 3 de setembro de 1939, os países aliados, mais especificamente a Inglaterra e a França, declaravam guerra à Alemanha nazista. E os Estados Unidos só entrou oficialmente na Segunda Guerra Mundial mais de 2 anos depois. Para ser mais exato, no dia 8 de dezembro de 1941, os Estados Unidos declarou guerra ao Império do Japão após terem seus navios atacados. Os Estados Unidos tendo participado mais efetivamente contra as tropas alemãs de Hitler só na invasão da Normandia lá no ano de 1944. A Alemanha nazista, lá no decorrer dos anos de 1930, houve uma grande modernização das suas forças armadas e com isso surgiram novas estratégias militares. Dentre dessas estratégias militares surgiu a famosa Blitzkrieg, em português, Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg foi uma estratégia de guerra alemã muito bem sucedida e muito empregada no início da Segunda Guerra Mundial. A Blitzkrieg consistia em ataques coordenados e muito rápidos da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, da Wehrmacht, mais especificamente a infantaria do exército alemão, e as divisões Panzer, ou as divisões blindadas alemãs, sobre o inimigo. A Blitzkrieg, por ser uma estratégia de guerra, digamos que muito intensa e também muito arrasadora contra os seus inimigos, demandava dos soldados do exército alemão, da Força Aérea Alemã e da divisão de blindados alemã um grande esforço físico, onde era-lhes dado um pequeno comprimido de cor leitosa chamado Pervitin. Pervitin é uma droga que na época da Alemanha nazista era vendido livremente sem receita por uma indústria farmacêutica alemã muito famosa na época, chamada
Tendler. O Pervitin é uma poderosa metanfetamina que, como eu já falei para vocês, era vendido na época da Alemanha nazista sem nenhuma prescrição médica e que, devido às exigências físicas e mentais da Blitzkrieg, eram dadas aos soldados comprimidos de Pervitin, onde o Pervitin confere aos seus usuários um grande vigor físico, uma grande confiança, uma euforia e principalmente uma falta de empatia. Traz características muito importantes para se criar um super soldado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a metanfetamina. A metanfetamina ela é uma droga sintética, feita especialmente em laboratórios clandestinos, é uma droga da classe das anfetaminas. A sua fórmula química é o C10H15N. A metanfetamina, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela é considerada uma droga ilícita. Aqui no Brasil, a metanfetamina é conhecida como rebite, já nos Estados Unidos ela é mais conhecida como cristal ou speed. Aqui no Brasil, a metanfetamina ela é muito mais conhecida pelos caminhoneiros e pelos estudantes, pois essa droga auxilia os estudantes a terem mais concentração na hora das provas, a ter mais vigor físico na hora de estudar, e aos caminhoneiros nas suas longas viagens, ajudando na atenção. A metanfetamina ela é uma droga que age diretamente no sistema nervoso central da pessoa, onde quanto mais você consome a metanfetamina, mais neurotransmissores, mais estímulos nervosos são mandados para o seu corpo. E por isso, mais confiança, mais vigor físico você sente. A metanfetamina é uma droga altamente viciante. Muitos soldados alemães, já no período pós-guerra, depois da derrubada do Império Nazista, se viram com muita necessidade da utilização da metanfetamina, pois não conseguiram voltar ao seu cotidiano normal sem utilizá-la. Então, galera, chega ao fim mais um vídeo aqui no canal do Quimicart. Queria agradecer vocês a presença, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem com seus amigos e dizer que é muito bom ter você aqui, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e somos todos Quimicart.